Você vai ver nesta edição do Justiça para Todos. Uma decisão da Justiça Federal limita o horário e o formato das propagandas de cerveja no Brasil. Essas bebidas de menor teor alcoólico, por exemplo, a cerveja, que é a mais comum, são as chamadas bebidas de iniciativa. A intenção é proteger crianças e jovens dos riscos do álcool, um vício que começa cada vez mais cedo. O que passa pela cabeça, na verdade, é a curiosidade de saber como é a sensação, e isso leva a pessoa a beber. Depoimentos de quem perdeu tudo ao virar escravo da bebida. E conselhos de especialistas para fugir da armadilha do vício. O Justiça para Todos está só começando. O programa começa com as notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira. O ministro Humberto Martins foi corregedor durante 1 ano e 2 meses. O magistrado se despediu do cargo com a consciência do dever cumprido. Procuramos, mesmo como corregedor, travar o diálogo, o entendimento, o debate. Nós não somos uma corregedoria para punir, mas para dialogar, para prevenir e para encontrar caminhos para melhor atendimento ao jurisdicionado brasileiro. Por isso que eu saio feliz. O ministro Jorge Mussi tomou posse no cargo. Fica pelos próximos 6 meses, quando o ministro Og Fernandes assume como novo corregedor-geral da Justiça Federal. A prioridade, segundo o magistrado, é incentivar a conciliação. Eu tenho consciência que as ações na Justiça Federal, que envolve o poder público, é um pouco mais difícil. Mas dados recentes têm demonstrado que, havendo boa vontade, nós vamos conseguir. Agora, na Grande Belo Horizonte, há 5.000 famílias dependendo de uma solução, e eu vou para lá, amanhã de manhã, eu estou convocando já os presidentes das 5 regiões para nós normatizarmos, ter uma conduta geral nas 5 regiões da cultura da conciliação. O presidente da JUF, Antônio César Bochenek, compareceu à cerimônia. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil, o novo corregedor pode contribuir ainda mais para o bom andamento dos trabalhos da Justiça Federal. A expectativa é de que o novo corregedor da Justiça Federal, o ministro Mussi, possa trazer seus conhecimentos, em especial da conciliação e outros, para que a gente possa sempre melhorar e aperfeiçoar mais os trabalhos da magistratura federal e da Justiça Federal, e que isso seja significativo e redunde em posições importantes para a sociedade brasileira e para os jurisdicionados. Uma decisão da Justiça Federal em Santa Catarina limita a veiculação de propagandas de bebidas alcoólicas com teor igual ou acima de 0,5 grau, como as cervejas. A decisão vale para todo o Brasil e determina que a propaganda seja exibida entre 9 da noite e 6 da manhã. O corpo publicitariamente escultural e sensual. As imagens que nós mostramos são essas. De um lado, propagandas de cerveja. Do outro, uma campanha do Ministério da Justiça realizada durante o período de carnaval, direcionada aos jovens. Qual é a publicidade que se aproxima do real? Escolhas de um adulto, tentação de um adolescente. O que passa pela cabeça, na verdade, é a curiosidade de saber como é a sensação, e isso leva a pessoa a beber. Foi isso que te incentivou a experimentar a primeira vez e depois tomar de novo? Foi, a curiosidade. Ele saiu, normalmente ele sai entre 8 horas, 8h30, ainda vai passear com os colegas, andar de skate um pouquinho. Nesse dia ele saiu normal, umas 8 horas, e falou que ia encontrar com os amigos. Quando deu umas 9h30, antes das 10, eu saí para lanchar. Eu estava só em casa, né? Eu falei, não, vou lanchar, já encontro com ele. Só que no meio do caminho, quando ele veio descendo, eu percebi, assim, ele desceu. Quando eu falei com ele, ele passou direto. Então eu percebi que não tinha, alguma coisa estava errada. Eu falei, não, volta aqui, vamos conversar. Quando ele voltou, eu percebi imediatamente, porque ele nunca bebeu, sempre está na presença da gente. Eu percebi que ele estava alterado. O jovem de 15 anos teve uma noite com os amigos regada a bastante vinho. Essa foi a primeira vez que você se sentiu mal? Como é que foi? A primeira vez que eu passei mal foi com vinho por causa que eu exagerei. Eu tomei 2 garrafas. Eu e os amigos. Mas fora isso eu não exagero não. Eu raramente bebia. Imagine um termômetro. De um lado está a cerveja e o vinho.
Do outro, a cachaça e a vodka. Cada uma dessas bebidas tem um grau de álcool misturado a outras substâncias. Na cerveja, esse índice varia de 0,5 a 2,5. No vinho, de 10 a 20. A cachaça, de 39,5 a 50. E a vodka, de 37,5 a 45. Algumas são mais alcoólicas, outras menos, mas o perigo não é reduzido, segundo esta psicóloga. O alcoolismo, geralmente começa das bebidas que têm um teor alcoólico menor, da cerveja, de algumas bebidas mais adocicadas. Mesmo assim, os anunciantes de cerveja tinham espaço liberado tanto na televisão quanto no rádio. A restrição valia apenas para o tabaco e para bebidas alcoólicas com teor acima de 13 graus, como rum, vodka e uísque. Mas a Justiça Federal de Santa Catarina determinou no fim do ano passado limites também para a veiculação de propagandas de bebidas alcoólicas com teor igual ou acima de 0,5 grau, como é o caso da cerveja. Agora, a decisão vale para todo o país. E as propagandas na TV e no rádio estão proibidas de serem veiculadas entre 6 horas da manhã e 9 horas da noite. Recentemente, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul ingressou com ação civil pública para que a propaganda de cerveja e vinho também fosse vedada, fosse incluída no rol de bebidas alcoólicas. Porque as legislações posteriores alteraram esse conceito, como, por exemplo, a Lei Seca, que considera que bebida alcoólica é aquela bebida que tem sua composição a partir de 0,5 graus GL. Além disso, saúde e sucesso são duas palavrinhas que não podem aparecer associadas a esses produtos. A lei veda que a propaganda ela tenha qualquer tipo de conteúdo apelativo ou que associe a práticas de atividades esportivas e desempenho sexual ou erotismo. Digamos que essa é a cabeça de uma criança ou um adolescente. O cérebro e todo o organismo funcionam de formas diferentes de um adulto. Quando tem essa imagem na televisão de associando o álcool à felicidade, de associando o álcool com pessoas bonitas, com situações festivas, ela introjeta aquilo para ela, ou seja, ela toma aquilo como verdade. É comprovado cientificamente que o jovem busca sempre o prazer associado ao perigo. O cérebro tem mais ocitocina, substância ligada à necessidade de convivência social e aceitação. O centro cerebral tem hormônios que tornam o jovem mais sensível, criando emoções mais intensas. O adolescente, ele começa com esse consumo, ele com poucas doses, poucas quantidades, ele já alcança o efeito esperado. Ajuda, né? Diminuindo essas propagandas que tem em horário, e as crianças que acham tudo muito lindo, já vai ajudar mais a sumir um pouco. Doutor, a decisão de dezembro do ano passado foi motivada pelo quê? O que aconteceu? A Anvisa, ela é responsável por essa regulação dos anúncios relativos a bebidas alcoólicas? Como é que é essa situação? Essa lei traz uma série de restrições com relação a horários. Então, a questão é saber se, com relação à bebida alcoólica, a lei teria abrangência também relativamente a essas bebidas. Essa que é a questão que está sendo discutida aqui. E também existe uma porcentagem de teor alcoólico exigido em horários de propaganda, doutor? Existe essa diferença no caso de cerveja, vinho e de outras bebidas? Apenas seria possível essa propaganda após as 21 horas, entre 21 horas e 6 horas, para bebidas alcoólicas que tivessem um teor alcoólico superior a 13 graus Gay-Lussac. É um teor elevado. Não pega, por exemplo, as cervejas, não pega a maioria dos vinhos, etc, etc. No entendimento do senhor, o horário, a limitação do horário de propaganda também para cerveja, para vinho, entre 9 da noite e 6 horas da manhã, é necessário realmente? Sem sombra de dúvida, mesmo porque essas bebidas de menor teor alcoólico, por exemplo, a cerveja, que é a mais comum, são as chamadas bebidas de iniciativa. Essas têm um potencial enorme sobre a população mais jovem. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E veja no próximo bloco as penas para quem desrespeita a lei e vende bebida a adolescentes. E o drama de quem um dia trocou tudo pelo vício da bebida, mas conseguiu vencer a batalha contra o álcool. A dependência era tanta que já não conseguia nem se locomover. Nós voltamos em instantes. Até já.
A lei que proíbe a venda de bebidas a menores tem penas pesadas, mas isso não impede que muitos caiam no vício. Tudo começa com bebidas consideradas leves. Eu morei aproximadamente 12 anos debaixo de viadutos, de marquises, dormia, né, até no relento, né, sem só forrar um papelão e ali adormecia. Há um medo, angústia, né, arrependimento de tudo, né, fraqueza, sei lá, muitas coisas, medo de morrer. Isso não é vitória, não é contar para ninguém, mas eu já morei durante um ano dentro de um bueiro de água pluvial. Já tive que dividir a minha cama com ratos. Quando se chega a esse ponto, qual o caminho da libertação? Na maioria das vezes acaba num centro de tratamento. E no quesito responsabilidade existe também a parte do poder público. Em Uberlândia, Minas Gerais, 3 irmãos dependentes químicos conseguiram na Justiça Federal o direito a tratamentos custeados pelo governo federal numa clínica particular da cidade. A família alegou não ter recursos para arcar com o tratamento e as unidades públicas de saúde estavam lotadas. É de competência constitucional da União, que é concorrente inclusive da União, os estados e os municípios, a criar condições para a segurança dos cidadãos, inclusive no que diz respeito à saúde, né? Então, se ele falha na fiscalização e na produção, se permitir que seja efetuada uma produção inadequada com componentes químicos aí que vão prejudicar a saúde da população, por óbvio que a União sim tem responsabilidade, pode vir a ser condenado a ressarcir os danos ali causados, né? A custear tratamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 4 milhões de brasileiros são alcoólatras. Significa quase 3% da população acima de 15 anos. Idade, aliás, em que a curiosidade aflora. Foi assim com Girley. Me adentrando neste mundo, né, nessa fase de descobrimento, jovem, adolescente ainda, né, querer descobrir certas emoções. Tudo muito lindo, tudo muito belo, mostra aquelas garotas, as festas, todo mundo alegre, todo mundo animado, mas não mostra o depois, né? Seguindo uma régua cronológica, no Estatuto da Criança e do Adolescente, publicado em 1990, já existe a restrição para revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil. Em 1996, todas as propagandas foram reguladas pela Lei 9.294, mas era considerada somente aquela bebida com mais de 13 GL, ou seja, excluía vinhos e cervejas. A partir de 2000, a Lei número 10.167 foi sancionada, mas ela proibiu de vez apenas a publicidade de cigarros. Mesmo assim, foi a porta de entrada para alterar a consciência também sobre a bebida alcoólica. Em janeiro de 2002, havia mais de 50 projetos de lei propondo maiores restrições às propagandas de álcool. Neste ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente ficou mais rígido. Houve agora, recentemente, uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente que incluiu, dentre as práticas criminosas, a prática de servir bebida alcoólica para criança e adolescente, que até então era considerado apenas uma contravenção penal. Mas como a bebida ainda vai parar na mão de um adolescente? Miriam até tentou descobrir como o filho conseguiu arrumar uma garrafa de vinho. O segredo permanece velado, mas mãe que é mãe desconfia. A lei funciona até um certo ponto, mas alguém maior de idade foi lá e comprou a bebida. Fato é que alguém descumpriu a lei e o medo dos pais é o limite. A linha estreita entre o consumo excessivo e a dependência física e psicológica. A maioria dos casos começa com os abusos de finais de semana, né? E depois ele começa a se estender para o meio da semana também, para dias normais, onde a pessoa já começa a ter prejuízos, tanto sociais quanto prejuízo em relação ao trabalho, em relação ao estudo, né? Problemas familiares, que é bem comum, que assim, inicialmente um dos fatores, um dos termômetros
para saber se a pessoa está ou não já com um problema, né, principalmente o adolescente, é a família que começa a perceber. E é a família que tem que observar esse adolescente. Para resumir, os próprios depoimentos deixam explícito que se reerguer é possível, mas a queda machuca bastante. Tem me valorizado, então estou me sentindo importante, me vejo novamente como ser humano. E veja no último bloco o drama de quem perdeu a família num acidente de trânsito. O motorista que causou a tragédia estava bêbado. Porque elas pararam, o carro colidiu, né? Essa caminhonete colidiu com o carro delas. Voltamos já. Se beber, não dirija. Todo mundo está cansado de saber que bebida e direção não combinam. E quem insiste, muitas vezes, comete o crime de matar no trânsito. Quem bebe mais em menos tempo. Até a delicadeza das moças fica de lado. As pessoas elas têm muito medo da cirrose, que é uma doença que ataca o fígado. Então, mas antes de atacar o fígado ele é um órgão muito forte, né? Antes de ter esse ataque, de ter essa cirrose, ela pode morrer de outros fatores causados pelo álcool. Junto com o álcool, desaparece o limite, o equilíbrio e a atenção necessários a um bom motorista. William sabe que um volante pode ser tão perigoso quanto uma arma de fogo. A minha mãe e minha irmã, elas foram vítimas, né, de um acidente de carro. Esse acidente envolveu um motorista embriagado, né? Foi no Dia das Mães, em 2012. Elas estavam voltando de uma viagem e pararam num congestionamento e em função de um outro acidente com um motociclista, e no que elas pararam, elas, né, o carro colidiu, né? Essa caminhonete colidiu com o carro delas. Ele estava em alta velocidade, esse motorista estava embriagado e aí acabou matando essa minha irmã, né, de 21 anos, e a minha mãe, que estava com 45 anos à época. As duas estavam nesse carro, só dá pra ver a lataria retorcida. Foi numa das várias rodovias que cortam o Distrito Federal, onde todo mundo sabe que pista e álcool não combinam. E é difícil lutar contra uma cultura local de alto índice de ingestão de bebida alcoólica. Cultura que está longe do sinônimo sabedoria, é o que as estatísticas comprovam. No ano passado, em todo o país, 170 mil acidentes, 100 mil feridos e 8 mil mortos. Mais de 1.500.000 testes de alcoolemia foram realizados, uma média de 174 exames por hora. 34 mil pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas nas estradas. Estar sóbrio ao volante não é favor algum, e sim obrigação de todo motorista. Não é só para você deixar sua carteira regularizada junto ao Detran, não. Na verdade, você lembra da Lei Seca? Ela foi promulgada em 2008, com um objetivo: salvar vidas. Quando a gente olha um estacionamento como esse aqui, quantidade de carros, a gente percebe quantas vidas estão em jogo no trânsito. E mesmo assim, apesar desse motivo, parece que nem essas vidas são suficientes para que a lei seja respeitada. Ele foi preso em flagrante e ficou apenas 2 dias preso, né? Pagou uma fiança de 62 mil, fiança essa que já foi cassada, ou seja, ele já teve esse dinheiro de volta. E a gente soube recentemente que o crime, né, no qual ele foi indiciado, foi o crime doloso, já foi convertido para culposo. Por isso, em 2012, a lei sofreu alteração. Uma delas foi mexer no bolso do condutor. A punição administrativa passou de R$ 957,70
para R$ 1.915,40. Recusar o bafômetro não impede mais o processo criminal. A autoridade policial ganhou autonomia para dizer quem está embriagado, com o uso de vídeos, relatos, testemunhas e outras provas que podem ser consideradas. E nas estradas, não só é proibido beber, como também vender bebida alcoólica. A lei seca, que é a lei de 2008, né, ela veda a comercialização de bebidas alcoólicas nas proximidades, estabelecimentos que estão próximos a rodovias. Por decisão da Justiça Federal, uma rede de supermercados já foi proibida de comercializar bebidas alcoólicas nos estabelecimentos localizados nas rodovias federais e em locais próximos às estradas. Segundo o juiz, a proibição é legítima desde 2008 e vale também para supermercados, e não apenas bares e restaurantes, como foi alegado pela empresa. Em março de 2008, era outra época, né? A questão de bebida alcoólica era vista de outra forma ainda aqui no país, né? Acredito que não. A bebida alcoólica sempre teve os efeitos deletérios. Eu era juiz da 6ª Vara Civil de São Paulo e apreciei em termos de liminar, neguei a liminar, achei que a União tinha o poder de polícia, tinha legitimidade para editar a medida provisória, neguei a liminar. Vindo com as informações, eu julguei improcedente o mandado de segurança, mas ele tinha por objeto um auto de infração lavrado com base na medida provisória que proibia a venda dessas bebidas. Os fundamentos... O que mudou, doutor? Mudou que posteriormente, e eu tenho o número da lei aqui, a lei 11.705 de 2008, o Congresso Nacional abrandou o teor da lei e permitiu a venda de bebidas alcoólicas por esses estabelecimentos à margem das rodovias. Então, em área urbana, em área rural, continuou a proibição. Então, mas ainda assim a sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal Regional da Terceira Região, porque entendia que o ato impugnado fora lavrado à luz da medida provisória, que era radical, proibia em todos os aspectos. Na visão do senhor, para as partes, né, no caso os comerciantes, era difícil entender esse incentivo, né, à bebida alcoólica, a ingestão de bebida alcoólica pela venda na estrada na época? Eles percebem, mas o objetivo do comerciante é o lucro. Então, a bebida alcoólica dá uma margem de lucro muito grande para quem industrializa as bebidas, para quem importa as bebidas, e também é um arrecadador de impostos enorme, razão porque o poder público permite a venda, mas é deletério. Eu acho que, como avô, pai de família e cidadão, acho extremamente nociva a venda da bebida. E se ainda resta alguma dúvida do perigo, escute quem sofre. Bate a saudade, bate a lembrança. Agora, então, o Dia das Mães se aproximando, a gente vê as pessoas com essa figura que é tão importante, né? E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.